A gente começa essa edição falando sobre o apagão em São Paulo, que já dura 3 dias. Cerca de 300 mil imóveis ainda estão sem luz desde a chuva da última sexta-feira. O governo quer explicações e a Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar o caso. Hoje, o dia foi de críticas políticas. De um lado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Do outro, o pré-candidato do PSOL à vaga de Nunes, Guilherme Boulos, e o PT. Eles divergem sobre a política de privatizações no Estado. Nós vamos ao debate agora, começando com José Eduardo Cardoso. De quem é a culpa do apagão? Bem, boa noite, Pita, boa noite, Cléber, prazer estar com você aqui no grande debate. Olha, evidentemente, qualquer presunção nesse momento, se é uma apuração rigorosa, criteriosa, ela não é correta. Agora, o fato é real, é uma situação gravíssima, causa espécie que os equipamentos que São Paulo tem não tenham conseguido superar esse problema ainda hoje, depois de tanto tempo. É uma situação que eu não me recordo de algo parecido. Ou seja, isso, portanto, faz e traz uma situação de discussão política inevitável. Quando você tem processos de privatização, sempre se vende a ideia que a tarifa vai reduzir, que o serviço vai ser mais eficiente, etc. E essa discussão está colocada justamente agora pelo governador Tarcísio em relação à Sabesp. Ora, o que aconteceu nesse caso com o serviço privatizado liga um alerta. Será que realmente aquilo que se fala é o que vai acontecer? Onde está o problema? Porque realmente até acontecer um apagão, isso acontece, é da vida. Agora, gastar tanto tempo sem conseguir detectar um problema, sem conseguir ter uma ação ativa que possa solucionar, é que chama muito a atenção. A falha realmente é grave. E aí o governo vai ter que apurar, e não só o governo, mas acho que todos que têm interesse em saber o que está acontecendo, têm que tomar as medidas necessárias para fazer a investigação. De uma forma ou de outra, essa questão coloca na marca do pênalti para ver, obviamente, uma situação de se bate o pênalti para fora ou para dentro, a questão da privatização. Ou seja, a associação política ela é imediata, independentemente dos resultados de apuração. Repito, o que causou e tudo isso tem que ser apurado. Agora, o que é impressionante é a demora, a lentidão, a ineficiência do serviço. Isso que, em relação a se resolver o problema. Isso chega a ser até assustador. Eu não me lembro, efetivamente, de ter vivido uma situação como essa na cidade de São Paulo com tanta demora. Então, portanto, é uma situação bastante delicada e que, repito, coloca a bola da privatização na marca do pênalti, especialmente em um momento em que o governo Tarcísio não precisava de uma dessa para defender a sua bandeira da privatização da Sabesp. A mesma pergunta agora com Cléber Vasconcelos. De quem é a culpa do apagão? Yuri, é um prazer fazer parte do programa com você, meu amigo Zé Eduardo. Olha, antes de discutir a questão política, eu acho que nós temos que focar no tema técnico. Por quê? A grande palavra nesse instante é a chamada expressão previsibilidade. Por quê? Toda empresa, seja ela pública ou seja ela privada, precisa ter um corpo de ação de previsibilidade em relação a acidentes. Hoje a gente percebe, após vários desastres, tivemos aí a questão das chuvas no litoral norte paulista recentemente, onde houve um grande problema para ser resolvido, e foi esse exemplo agora da questão envolvendo a energia elétrica. É importante que a empresa pública ou a empresa privada, dentro do princípio da eficiência, haja de modo a ter um mecanismo de contenção em relação a esses possíveis desastres. Porque hoje a gente percebe que muitas vezes a empresa ela oferece uma série de situações, mas não tem um contingente para resolver uma questão emergencial. Então, a par da questão da privatização ou não da privatização, porque o serviço tem que ser prestado com eficiência, seja por uma empresa pública ou seja por uma empresa privada, tendo em vista os acontecimentos que às vezes podem ocorrer diante de desastres naturais, como esse, uma ventania enorme, onde todos nós sabemos que no município de São Paulo existem cabos enormes externos misturado com árvores. Isso é um fato já predestinado, no sentido de alguma hora
esse acidente vai acontecer. E a empresa se preparou para isso? A empresa tinha um corpo de emergência? A empresa tinha treinamento? A empresa tinha pessoal apto a realizar o serviço emergencial nessas condições? Porque diante de um serviço público, todos nós sabemos da questão da continuidade, nós não podemos interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica. Nós temos aí empresários, pessoas que dependem desse serviço. E aí tem uma questão jurídica que eu coloco à reflexão. Quem vai pagar essa conta? Eu não estou falando da conta de luz, eu estou falando da conta do prejuízo dessas pessoas que sofreram, dono de restaurante, supermercado, por falta de prestação de serviço de energia elétrica. E aqui eu dou uma dica: juizado especial civil, o juizado especial de pequenas causas. Causas até R$20 mil podem ser oferecidas junto à justiça, até sem advogado, porque a lei permite isso, para que as pessoas tenham ressarcimento. Porque eu já ouvi dizer que haverá ressarcimento. Será que o ressarcimento será uma indenização justa ou injusta? Então, também tem o papel da justiça para resolver esse problema. Clever, uma outra questão que ocorre diante desse fato do apagão aqui, a privatização da Sabesp. Ela corre risco após o episódio deste final de semana? Olha, dentro de uma questão técnica que eu sempre analiso, é o seguinte: privatização ou estatização? Qual é o melhor modelo? O melhor modelo é aquele que funciona no caso concreto, seja empresa pública ou seja empresa privada. No que diz respeito à Sabesp, se você realizar uma pesquisa, você vai verificar que a Sabesp é uma empresa superavitária, ou seja, ela dá lucro. E não é pouco, é muito lucro. Aí eu pergunto, o serviço está sendo prestado de maneira correta? Aí é preciso fazer uma análise técnica e verificar se sim ou não. Nós não podemos politizar esse assunto. A partir do momento que se verifica que o serviço está sendo feito de maneira correta e ela é superavitária, então seria desaconselhável uma privatização. Agora, se o serviço está feito de maneira equivocada, mal realizado e a empresa tem um balanço contábil que não é favorável, é preciso reconhecer que o Estado, eu digo Estado lato sensu, seja município, Estado ou União, não está prestando um bom serviço e precisa colocar isso nas mãos da iniciativa privada. Então, o modelo não pode ser generalizado. A gente tem que ver no caso concreto, do ponto de vista da questão econômica e da questão da eficiência do serviço público. O debate político, por si só, é o debate da antecipação do processo eleitoral que vai ocorrer em 2024, 2026. Isso não é bom. Sempre na análise técnica da eficiência, da continuidade e do saneamento das questões econômicas que envolvem empresas públicas, caso seja necessário no caso concreto. Agora, não podemos generalizar. Esse é o ponto, Yuri. Jogar a mesma pergunta para o Zé Eduardo, já fez menção a esse tema da privatização da Sabesp, mas queremos ouvi-lo mais, Eduardo. Ela deve ser reavaliada após o episódio deste final de semana? Eu acho que o Cleber fez colocações importantes e fazem pensar. Eu tenho visto muito discurso, e eu acho isso péssimo, de que bastou privatizar que tudo se resolve. Ou seja, que o Estado é por excedência ineficiente, que tudo que o Estado faz é ruim, que tudo aquilo que o Estado faz é equivocado, aquilo que a iniciativa privada toca a mão se resolve. Bom, este episódio que aconteceu agora mostra que não é assim. Ou seja, que pode existir serviços privatizados bem prestados, como podem existir serviços públicos bem prestados. Então eu tenho que analisar a situação. Eu não posso imaginar que a privatização seja uma varinha de condão em que basta eu privatizar que a tarifa reduz. Aliás, a história mostra exatamente o contrário em vários setores privatizados, mas vamos mudar de página. Que ao se privatizar, então vai ter maior padrão de eficiência. Não é verdade. Isso aqui hoje nós temos a demonstração do que aconteceu com a luz em São Paulo. Então, quando você fala da Sabesp, realmente a Sabesp é uma empresa superavitária.
E se tivesse algum tipo de problema do serviço, tendo em vista o superávit, ela poderia realocar, suprir suas deficiências, não precisar desta varinha de condão da privatização. Mas, pelo que se sabe, o serviço da Sabesp, pelo menos essa é a informação que se tem da área técnica, é bem forestado. Então, por que eu vou efetivamente privatizar? Será que o governador ele quer pegar alguns milhões da privatização, que vão durar muito pouco? Porque isso não é eterno, não é? Ou seja, eu vou receber agora, vou gastar agora, vou fazer obras, vou me reeleger, etc. E nós perdemos um ativo importante, perdemos uma empresa importante, uma empresa superavitária que presta um bom serviço, correndo riscos do serviço ser mal prestado, da tarifa subir e todas aquelas consequências que nós sabemos que às vezes acontecem com as privatizações. Então, portanto, eu acho que não se pode sim, e tem razão o Cléber, tratar dogmaticamente a questão. Nós temos que apurar. O primeiro ponto está dado, a Sabesp é superavitária. Segundo ponto, eu vou precisar melhorar o serviço em que dimensão? Isso não está claro. O que parece que o governador quer vender um ativo para fazer caixa, para a partir daí ele utilizar em obras que, obviamente, ele acabe, digamos, se favorecendo do ponto de vista político. A privatização, no caso da Sabesp, parece que não se justifica. E agora acabou-se de colocar um problema. O argumento que o governador vem utilizando, que não vamos privatizar para melhorar, etc. Pô, e o que aconteceu com a luz? Não, o que é claro, ninguém pode fazer um pacto com São Pedro, né? Para dizer que não vende, que não chova, etc. E tal. Esse pacto até hoje não existe, que eu saiba, né? Isso não existe. Mas, acontecendo um problema, eu tenho que saná-lo. Eu tenho que ter competência para isso, como disse o Cléber, ou seja, eu tenho que ter equipe para ver isso, tenho que detectar o problema. Mas como é que passa 3 dias e ninguém sabe? Como é que eu não resolvo o problema? E ninguém sabe explicar o que está acontecendo? É realmente desastroso, né? Ou seja, a varinha mágica da privatização, pelo jeito, não funcionou nesse caso. Quem diria, então, quem dirá, então, que vai funcionar com a Sabesp? Está colocado o problema. Um problema que vem má hora para um governador que o tempo inteiro diz que a privatização vai resolver todos os males. Será? Parece que não. Yuri, se me permite, claro. Tem um componente importante para encaixar a ideia com o Zé Eduardo aqui, é o seguinte, muitas vezes, nesse debate maniqueísta de privatizar ou, enfim, estatizar, é bom que se diga o seguinte, muitas vezes nós temos empresas que são privatizadas e vendidas para empresas internacionais públicas que prestam um serviço interno no Brasil. Aí fica aquela situação, privatizamos, mas quem está administrando essa empresa? É uma empresa pública do exterior que venceu a licitação, que venceu aqui a questão da privatização e levou o serviço. Aí nós temos uma empresa pública exterior realizando um serviço interno. Então, o debate não pode ser maniqueísta de um lado ou de outro. A gente tem que levar em conta inequivocamente o ponto de vista do melhor serviço, do melhor preço e da satisfação do consumidor. Eu acho que esse é o ponto. Uhum. Falando em maniqueísmo, e aí coloco a pergunta começando pelo Zé Eduardo, essa troca de acusações entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o pré-candidato Guilherme Boulos, o quanto isso antecipa o pleito municipal do próximo ano num tema que não é tão diretamente ligado à prefeitura? De fato, o governo é vinculado mais ao governo do Estado, mas estão em jogo projetos políticos e visões de mundo, claro. Evidentemente, o clima eleitoral já esquentou na Prefeitura de São Paulo, já faz algum tempo, não é de agora. Mas como estão em disputas visões de mundo, a visão que defende a privatização incondicional, que eu chamaria de neoliberal, a visão mais estatizante, que é a visão que o Boulos coloca, embora não tenha feito de uma forma muito dogmática nas intervenções que faz, me parece que realmente está colocado projetos e visões de como se deve gerir o Estado. Não é? Ou seja, isto está obviamente sendo colocado agora por força dessa situação. Ou seja, como existe o argumento pró-privatização Sabesp, que basta privatizar que tudo resolve, e aí agora eu tenho uma situação que mostra que a privatização não gerou a competência, a suficiência, a capacidade de uma boa prestação do serviço, repito, não é porque aconteceu uma tragédia. Tragédia exige pacto com São Pedro para ser evitado. Esse pacto não existe. O que é problemático é a demora em detectar, a falta de ação
possivelmente, como disse o Cleber, a falta de uma equipe preparada que pudesse fazer uma intervenção de previsibilidade em relação a situações dessa natureza. Então, me parece que realmente essa questão ela vai sim ser colocada no debate político, não porque seja algo que diga respeito à prefeitura, mas porque expressa visões de mundo e visões políticas diferentes. Cleber Vasconcelos, a mesma pergunta para você. O quanto Guilherme Boulos e Ricardo Nunes se antecipam para a próxima eleição e travam essa diferente visão de mundo e de como gerir a coisa pública? Olha, o problema que deu start da conversa foi o problema da luz. Eu acho que cada pessoa que vai disputar uma eleição tem que ter luz própria. Por que luz própria? Porque hoje a gente percebe, dentro desse mundo polarizado, político, que o bipartidarismo não só está na mão, eu vou fazer uma análise metafórica, de democratas e republicanos aqui para o Brasil. É preciso entender que existem alternativas que muitas vezes a população não enxerga e leva o debate político para um lado ou para o outro, desmerecendo alternativas viáveis que analisam a questão não do ponto de vista pura e exclusivamente ideológico. Então é importante que haja uma reflexão para analisar esse tema no seguinte sentido: quais são aquelas pessoas, quais são os players que estão focados numa eventual eleição que possam trazer a sua luz própria para resolver a questão, afastando a eleição de uma polaridade eterna, de uma discussão que nunca acaba e vai dividindo a sociedade. A prudência, a razoabilidade, o equilíbrio, a sensatez na administração da coisa pública e do processo eleitoral é muito importante para a antevisão de um processo eleitoral mais alternativo, mais eficaz e mais benéfico para a população brasileira. Nós vamos fazer uma rápida parada aqui no Grande Debate. No próximo bloco, falamos sobre a polêmica no Exame Nacional do Ensino Médio. A bancada do Agro no Congresso Nacional pediu a anulação de 3 questões do Enem por, abre aspas, cunho ideológico.